Olha a reviravolta! Quer dizer então que vem outro argentino pro Flamengo, Pedrão? Que história é essa? É da carochinha ou não? Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Dia de treino normal no CT no Urubu, às 10 horas da manhã, minha galera. Pois é, o penúltimo treinamento antes da partida diante da equipe do Vitória. A partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Vitória meteu 4-0, rapaz, para cima da equipe do Atlético Paranaense, né? Virou, porque o jogo de ida tinha sido 2-0 lá na Arena da Baixada, meteram 4 lá no Barradão. Portanto, Pedro, tá com medo do Vitória? Eu, de maneira alguma. O Flamengo tem que entrar e tem que sacudir o Vitória e tem que ganhar esse raio dessa partida diante da equipe do Vitória. Você pode ter certeza disso. E muita gente preocupada, cara, porque saiu a informação, pessoal, que hoje teremos na cidade do Rio de Janeiro ventos de até 110 km por hora. O pessoal perguntando: Pedrão, o treino do Flamengo será cancelado em função disso? Porque o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, ele decretou que não vai ter aula. Você tem uma ideia, não vai ter aula nas escolas públicas, aí na particular eu não sei, em função da ventania que se avizinha, um ciclone extratropical do Rio de Janeiro, negócio de El Ninho aí, negócio de bagulho tá doido. Porém, o treinamento do Flamengo segue normal até esse exato momento, evidentemente, que eu estou conversando com vocês. Inclusive, tem notícia boa vindo diretamente do CT Jorge Gelau, diretamente do CT Ninho do Urubu. Isso porque o Luiz Araújo evoluiu em recuperação e se aproxima de um retorno ao Flamengo. O atacante se recupera de uma lesão sofrida no joelho direito, no amistoso, né? Diante da equipe do Olímpia na intertemporada. Ele sofreu uma lesão no joelho direito, no ligamento colateral medial, tá? Segundo o médico do Flamengo, o Fernando Sassá, que pôde nos contar lá quando eu estive com o Gordola no CT Ninho do Urubu para a entrevista de Lucas Paquetá. O atacante iniciou a fase de transição com trabalho juntos à preparação física e da fisioterapia no campo. A expectativa é que ainda nesta semana, tá, pessoal, ele pelo menos comece os treinamentos ao lado do resto do grupo, pessoal. Pelo menos inicie os treinamentos ao lado do resto do grupo. Luiz Araújo está fora desde a vitória por 4-2 contra o Olímpia, como eu disse. E o Flamengo dá uma zerada no departamento médico, né? Depois de muito tempo, o Flamengo consegue dar essa zerada no departamento médico. O Flamengo projeta ter todo o elenco à disposição para a partida diante da equipe do Cruzeiro, confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Léo Pereira e Plata já estão treinando, inclusive devem ficar à disposição para a partida diante da equipe do Vitória de Jair Ventura. Paquetá também está liberado, né? Deu entrevista, falou sobre isso. Confronto da ida na quarta-feira, dia 12, no estádio do Mineirão. Hoje é dia 7, faltam 5 dias, pessoal, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Flamengo e Cruzeiro diretamente do Mineirão. No dia 19, o jogo da volta no estádio do Maracanã. Tem um clima de vingança aí, porque o Cruzeiro eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América do ano de 2018. Paquetá esteve envolvido, aliás, só no segundo jogo. Pelo primeiro ele estava suspenso em função do cartão amarelo que ele tomou contra o River na última rodada fora de casa, na fase de grupos ainda. E o próprio Paquetá tocou nesse assunto dizendo que deseja, né, tem um gostinho especial aí nesse confronto diante da equipe do Cruzeiro pelas oitavas. E nenhuma das duas equipes estão bem no Campeonato Brasileiro. Pessoal, falando em Brasileirão, cerca de 40, aliás, mais de 40 mil ingressos já foram emitidos para a partida entre Flamengo e Vitória domingo, Dia dos Pais, rapaz. Já vou até desejar aqui um feliz Dia dos Pais antecipado
para todo mundo. Evidentemente que no Dia dos Pais eu falo também, mas parabéns a você aí que é pai. A expectativa da diretoria é de pelo menos 68 mil pessoas presentes no estádio do Maracanã, ou seja, quase 70 mil pessoas presentes no Maracanã para empurrar o Flamengo para mais essa vitória e mandar energia positiva, evidentemente, para esse confronto aí que vai acontecer diante da equipe do Cruzeiro, primeiramente no Mineirão. E, cara, certamente estará lotada a área visitante lá do Mineirão. Pessoal, a gente já vem conversando sobre a possibilidade de o Wallace deixar o Flamengo, né, sair do Flamengo dessa vez de vez para o Red Bull Bragantino, que tem interesse na contratação do jogador. Entretanto, o Flamengo está dificultando as negociações, pessoal. Isso porque o Flamengo avalia negócio por falta de opções no setor. Paulistas retomam contato em busca de uma nova opção para o ataque. O Flamengo considera o jogador reserva imediato de Pedro e não pretende liberá-lo com facilidade, né? Isso porque o José Boto é incompetente, é incapaz de ir ao mercado e realizar a contratação de um centroavante. Está preocupado em contratar meia, está preocupado no Luiz Henrique, mas o tal do centroavante, realmente até esse exato momento a gente não vê. O Red Bull Bragantino, por sua vez, reativou seu interesse pela contratação do Wallace. O Flamengo reavaliará, tá, a possibilidade do negócio. A falta de opções, como eu disse, no setor ofensivo será um diferencial. Em fevereiro desse ano, Flamengo e Bragantino chegaram a encaminhar um acordo, né, pela saída do Wallace, a ponto do atacante se despediu do Flamengo, né, fez post nas redes sociais, chegou a viajar lá para Bragança Paulista, mas teve uma indefinição dos valores ali, o negócio acabou minguando, acabou não saindo. Segundo a apuração, o Bragantino seguiu interessado desde então na contratação do Wallace, por isso decidiu voltar à carga pelo atacante. Ainda não há proposta em papel timbrado enviada ao Flamengo e os clubes debatem o melhor modelo de negócio, se será um empréstimo com uma opção de compra. O Flamengo vira e mexe, faz negócios nesse sentido, né? Ou se os paulistas terão que comprar em definitivo, ou seja, empréstimo com obrigação de compra. Você pode também ter um empréstimo como, de opção de compra e, dependendo dos gatilhos ali que o jogador bater, essa compra pode se dar automaticamente, tá? Pode ser também, aliás, um dos modelos debatidos pela diretoria do Flamengo para negociar o Wallace. A princípio, o Bragantino gostaria apenas de um empréstimo, seguindo a linha do que eles fizeram com o zagueiro Natan, do que eles fizeram com o Matheus Gonçalves. Lembra, o Bragantino também levou o Matheus Gonçalves. O Flamengo acredita que uma transferência definitiva é o melhor negócio, porque se o jogador é emprestado, vai para lá, não arrebenta, acaba com o Matias Vinha, dos caras querendo devolver, e aí o Flamengo vai ter que ver o que vai fazer em relação ao Matias Vinha. O Bragantino, à época, em janeiro, pagaria cerca de 10 milhões de euros pela negociação. O Flamengo alegou que os paulistas alteraram as condições discutidas inicialmente, especialmente em relação ao parcelamento. O Braga sustentou que o formato já fazia parte das tratativas. O Flamengo também avalia que tem poucos nomes para a função de centroavante. Hoje o Wallace tem o Wallace e o Pedro. Ah, mas o Plata pode jogar ali, Pedrão. Ah, mas o Bruno Henrique não quer jogar ali. O Plata quebra galho ali, porque o Plata ele não gosta de finalizar gol. Então o Flamengo só tem dois. Tem até o menino Airan que acabou de chegar, mas você não vai botar a responsabilidade num colo no garoto desse. Agora, o que eu fico realmente preocupado e bato na madeira para que isso não aconteça, é porque se dá ruim, se dá uma lesão com o Pedro, como é que nós vamos fazer? Vai complicar legal. Vai complicar legal, tá? Enfim, o Wallace nessa temporada tem 14 jogos disputados. Ele voltou a ganhar oportunidades com o Jardim após quase ter sido negociado. E nós tivemos, né,
também no caso, o Wallace fez gol aí na intertemporada do Flamengo. Agora não me lembro, acho que ele não fez, não me lembro dele ter feito algum gol na temporada regular, após a Copa do Mundo, né? Você teve o Wallace, inclusive, dando uma assistência bem bacana pro Samuel Lino fazer o gol da vitória contra o São Paulo, que acabou não acontecendo porque o bico da chuteira dele estava à frente da linha e acabou, enfim, invalidado o gol do Flamengo. Outro jogador que também está de saída, inclusive, Fluminense e Corinthians desejam a sua contratação, é Everton Cebolinha, pessoal. Pois é, o Corinthians que foi eliminado da Copa... Aliás, os dois eliminados da Copa do Brasil recentemente, tanto o Corinthians quanto a equipe do Fluminense, tentam a contratação do Cebolinha, mas o que está travando esse negócio pela saída do Cebola é o salário, né? É o salário que ele recebe no Flamengo, que não é pouca coisa, evidentemente, né? É isso que vem travando o negócio. Ele não quer abrir mão dos vencimentos que ele ainda tem a receber pelo Flamengo, né? Do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então, o atleta realmente não deseja isso. Aí tá até aqui, ó. Contudo, os clubes consideraram o salário do jogador elevado, não à toa houve tentativa de diminuição dos vencimentos. Vale destacar que o salário do Cebolinha é de mais ou menos R$1.200.000. Pois é, por fim o Flamengo está disposto a negociar o camisa 11 a fim de não perder o jogador de graça. Everton Cebolinha já comentou sobre saída do Flamengo, ele disse: já tinha falado, o ciclo se encerra, fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase 5 anos, 5 temporadas, fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei um sonho, não pensei 2 vezes, mas está na hora de encerrar o ciclo, pessoal. Bom, isso aí a gente já comentou várias vezes sobre a questão do Everton Cebolinha. Acho até que não era mais para ele ser relacionado para as partidas do Flamengo. Ah, Pedrão, mas aí não dá problema nenhum. Fizeram isso com o Pablo, por exemplo, até porque o desempenho dele dentro de campo vem muito abaixo e acho que ele toma de vez em quando algumas atitudes individualistas dentro de campo com o intuito de mostrar para algum clube que ele pode ser útil. Então, ele meio que não prioriza ali o coletivo da equipe, pelo menos é isso que eu reparo, e ele acaba ali tentando jogadas individuais infundadas que não resultam em absolutamente nada, né? Enfim, mas vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos envolvendo o Luiz Henrique. Pessoal, o Everton Cebolinha. Aliás, sobre o Luiz Henrique, a gente vai entrar agora nesse assunto muito importante, tá? Sempre lembrando que você pode adquirir produtos do Flamengo bem aqui abaixo e também se tornar membro do canal. Mas olha, o negócio é o seguinte, meus amigos. Assim como aconteceu com o Almada, o Flamengo não vai se retirar das negociações pelo Luiz Henrique. O Flamengo vai tentar até o final. O Flamengo não irá desistir de Luiz Henrique se não conseguir fechar o negócio antes da inscrição de jogadores para as oitavas de final da Copa Libertadores, até porque é quase impossível que isso aconteça. O Flamengo teria que fechar hoje, no máximo, esse negócio. Faltam 2 dias, se eu não me engano, para enviar a lista dos inscritos, a lista final dos inscritos para a Conmebol. Isso para as oitavas, tá, pessoal? Quarta de final é outra história. Você pode inscrever novos jogadores. Só que é aquilo. Não vai existir quartas de final. É isso que o pessoal não entende, cara. Pedrão, mas aí para a próxima fase... Cara, mas não vai existir próxima fase se não passar dessa. Entendeu? Ah, mas se o Luiz Henrique dá para ganhar, o time do Flamengo é melhor do que o do Cruzeiro? Evidentemente. Evidentemente. Porém, era muito melhor você contar com o Luiz Henrique, você contar com um planejamento ali, uma coisa antecipada, já contratar o jogador, e nesse momento ele já está treinando no Flamengo. Assim como outros clubes fizeram. O Cruzeiro vem fazendo, inclusive. O prazo termina, é isso mesmo. Aliás, menos do que eu estava pensando, porque o prazo termina amanhã.
Então o José Boto tem que correr para fechar esse negócio hoje. Porque no dia 8, conhecido como amanhã, no sábado, o prazo está encerrado. Mas apesar do prazo se encerrar, o clube seguirá tentando a contratação, mesmo após isso, buscando, né, as quartas de final da Libertadores e também o restante, evidentemente, do Campeonato Brasileiro que o Flamengo ainda tem pela frente. Cara, e eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui. 35 milhões de euros, na minha humilde opinião, é muita grana por um jogador como o Luiz Henrique. É um bom jogador, teve destaque na seleção brasileira, é verdade, não na Copa do Mundo, tá? Porém, os números de gols e de assistências do Luiz Henrique no Fluminense, no Real Betis, no Botafogo, foi campeão, Libertadores, aquela coisa toda, e no Zenit, não são números, caramba. O Luiz Henrique, pra mim, ele é um gerador ele gera jogo. Pô, o jogo tá complexo, você joga, ele vai arrumar um drible ali. Agora, não é um grande assistente e muito menos um grande fazedor de gols. Ele não faz muitos gols, tá? Para a equipe. Então, assim, 35, parece muito mais uma medida desesperada para quem tá vendo ali, não tá conseguindo contratar ninguém, do que uma convicção ferrenha ali. Ah, não veio o Almada, vamos lá no Luiz Henrique. É uma questão de nome, né? Tem que trazer um nome aí porque o pessoal tá enchendo o saco. É basicamente isso. Agora, convicção... Aí teve até um amigo que veio lá na outra rede social. Ah, Pedrão, mas aí o scout trabalha atrás do Mickey Johnston, todo mundo critica, meu amigo. Quer dizer, então, que vai na onda da galera, o José Boto ganhando mais de 200 mil reais por mês, e acho até que é bem mais do que isso. Ele tem que ter quais as convicções dele, sabe? Pessoal, o jornalista Mauro César Pereira publicou uma informação de que o Flamengo, sim, procura um centroavante, tá? E procura um centroavante na Argentina, no futebol argentino, um jogador com características diferentes das características, das valências do Pedro, sobretudo um jogador de movimentação, mas um centroavante, pessoal. Finalmente, o Flamengo acordando para essa questão do centroavante, coisa que o José Boto já era para ele... A primeira coisa da janela era para ele ter pensado nessa questão do centroavante. E aí sim você pode ter esses dois jogadores chegando no Flamengo, tanto esse centroavante quanto o Luiz Henrique, porque não seria um jogador de um valor, caramba, impossível do Flamengo arcar com um valor desse, né? Por exemplo, Almada e Luiz Henrique seria praticamente impossível, não é o caso desse centroavante. O nome, entretanto, não foi revelado, mas aí já entra eu aqui. Existe possibilidades, por exemplo, se falou muito no Beltrán, a época que ele estava lá na Fiorentina. Ele foi para o River Plate, só que ele sequer foi relacionado para o jogo da Sul-Americana do River Plate. Então não sei até que ponto seria interessante esse jogador para o time do Flamengo, e ele já não quis vir para o Flamengo, disse que não tinha interesse, enfim, isso pesa. Só que tem também, pessoal, Davi Romero, jogador da equipe do Tigres da Argentina. José Boto abriu negociações recentes com o clube argentino e apresentou um projeto ao staff do jogador. Essa informação, pessoal, é do dia 30 de julho, tá? Sobre o Davi Romero. E agora nós temos essa informação de um jogador argentino, possivelmente, vindo para o Flamengo, que não é o Almada, mas sim um centroavante. Finalmente o Flamengo abrindo o olho aí para centroavante. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, produtos do Flamengo aqui abaixo, se torne membro do canal, tamo juntão, saudações de Brunegras.